com tantas técnicas disponíveis, ter os dentes bem branquinhos não é tão difícil assim nos dias de hoje. Seja por moldeiras, por laser, clareamentos internos ou externos, todos esses tipos levam a um resultado bem satisfatório. Mas e aí, você sabe qual é o mais indicado para você? E aquelas perguntinhas básicas, né? Dói fazer o clareamento? Em quanto tempo é possível alcançar os resultados? E depois de todo o processo, os dentes podem voltar, será que a escurecer? Esse é o tema de hoje no nosso quadro Saúde Bucal, que eu já estou aqui com o Dr. Rafael Scheisse, que é dentista. Seja bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso quadro. Clareamento, né? Aliás, antigamente poucos sabiam o que era, tá? Hoje em dia, grande parte da população, a gente pode dizer assim, que faz o clareamento dental, né? Mas como saber qual é a técnica mais indicada para cada tipo de pessoa? E tem dente que realmente não vai clarear? Como funciona isso, Rafael? Na verdade, o clareamento não é tão novo assim quanto a gente acha. A população agora que tem acesso a essas informações e sabe da existência do clareamento, mas ele já é uma técnica já bastante utilizada em odontologia. Mais ou menos quanto tempo? A partir de 1980 começou a se usar o clareamento. No início eu lembro que era Adriane Galisteu, que vinha aqueles dentes bem brancos na televisão, todo mundo achava lindo e tal. Aí depois foi se popularizando, claro, sempre as celebridades usam mais, né? E aos poucos a população em geral já começou a fazer o clareamento. Começou a se difundir mais no final da década de 80, que aí já haviam alguns estudos comprovando a eficácia e a segurança do clareamento. Aí sim começou a se utilizar mais na população. Em odontologia sempre a gente tem que ter um tempo de teste das técnicas para daí avaliar a eficácia e a segurança para poder depois utilizar. No clareamento aconteceu da mesma forma. Mas voltando à pergunta que tu me fizeste, né? Quais são as técnicas ou qual se o clareamento está indicado ou não? Basicamente o que o dentista, e é o dentista que tem que avaliar, para poder propor qual técnica é a melhor para cada caso, é a causa do escurecimento. Então, basicamente, essa é a avaliação principal que o dentista deve fazer. Então, eu volto aí para o escurecimento. Tem pessoas que têm os dentes bem brancos por natureza. E assim, na mesma família, digamos, o irmão tem o dente mais escurinho, outro irmão tem ele bem branquinho, alguns têm aquele dente meio acinzentado, outros só tem um dente que é um pouco mais escuro que os outros. Por que acontece isso? Isso a pessoa nasce, vai se adquirindo com o tempo? Como é que acontece? Existem vários fatores. É óbvio que o fator genética ele é um fator bastante importante. Então, se o pai, mãe, avós tiverem os dentes branquinhos, muito provavelmente os filhos também vão ter. Mas o fator extrínseco, que a gente chama, o que vem de fora, ou seja, alimentação, por exemplo, tipo de alimentação, alimentação com alimentos mais corantes, quem usa cigarro, né? Então, Cigarro escurece os dentes. Escurece os dentes. Vários tipos de tratamentos odontológicos também podem escurecer os dentes, né? Então, restaurações antigas, enfim. Isso pode causar essa diferença que tu me perguntaste agora, entre um irmão e o outro. Ou, às vezes, um dente que está escurecido. Uma causa de um dente escurecido pode ter sido, por exemplo, um traumatismo quando pequeno, ou um traumatismo recente, uma queda. Então, muitas vezes a criança está jogando, enfim, brincando, bate o dente. Isso vai se manifestar no futuro através de um escurecimento naquele dente onde houve esse traumatismo, né? Olha só! Então, existem várias causas. Normalmente, nós acreditamos como duas as principais causas. As de fontes externas dos dentes, que vêm de fora, como eu falei, alimentação, fumo, alguns tipos de restaurações. E, tipo, quais são as alimentações os alimentos que não seriam indicados porque alimentos escurecem? corantes, principalmente, o vilão da história é o cafezinho. Então nós temos, enfim, alguns pacientes, que, dependendo da região do país, até que fazem uso de 7, 8, 10 cafezinhos por dia. Obviamente, o cafezinho vai fazer com que esse paciente tenha o dente mais escuro. Chá, chimarrão, alguns tipos de alimentos corantes à base de cola ou refrigerantes à base de cola. Né? Então, alguns refrigerantes têm um papel também bastante importante no escurecimento do dente. Olha só, interessante. Então, o pessoal deveria evitar quem não quer que fique com os dentes mais escurinhos. Mas vamos, então, para a fase do clareamento. Antes, assim, se você aí de casa tiver alguma dúvida com relação a clareamento nos seus dentes, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 33400070. Eu vou repetir. 33400070. Vamos lá, os tipos de clareamento que existem, doutor. Então, assim, após o diagnóstico da causa do escurecimento, que é extremamente importante, como nós já falamos, o cirurgião dentista vai poder optar por uma técnica ou outra. Basicamente, a gente tem duas técnicas de clareamento. O clareamento de dentes vitais, que a gente chama. O que é um dente vital? É um dente que não foi realizado o tratamento de canal, é um dente que tem vitalidade, que ele está vivo.
né? E o outro tipo de clareamento é o clareamento de dentes não vitais. O dente que já foi realizado um tratamento de canal, por exemplo. Né? Esses também podem ser clareados? Também podem ser clareados. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre esses. O mais difundido na população é esse clareamento que a gente chama de dentes vitais. Que aí a gente tem duas técnicas principais. Que é a técnica que a gente faz um clareamento em casa, que a gente usa uma moldeirinha, né? O dentista fornece isso para o paciente, ensina como o paciente usar e como carregar essa moldeirinha com um gel, com um material específico para essa técnica, e o paciente vai usar em casa em torno de 2 a 4 semanas para obter os resultados. E a outra técnica é um clareamento que a gente faz em consultório. E a gente usa um outro tipo de gel um pouco mais potente, onde a gente consegue ter o mesmo efeito clareador. Então vale ressaltar que tanto uma técnica quanto outra, a gente vai conseguir ter o mesmo efeito clareador. A vantagem de se fazer uma técnica em consultório é a rapidez. Então, enquanto que a técnica que a gente faz em casa, através do uso da moldeirinha, nós demoramos de 2 a 4 semanas em média, no consultório, normalmente com 2 ou 3 sessões de 45 minutos, a gente consegue ter um resultado equivalente a essa técnica caseira. Antes da gente mostrar as fotos, que eu acho que é bem interessante o pessoal até ver a diferença, a gente tem uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É Leda. Leda? Isso. Oi, Leda, seja bem-vinda. Você fala de Blumenau? Blumenau, no Garcia. Perfeito. Leda, qual a sua dúvida? A minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de perguntar para o doutor se após os 50 anos existe uma dificuldade maior no clareamento dos dentes. Muito boa essa pergunta. E aí, É uma Rafael? pergunta bem pertinente, né? Porque tanto as pessoas mais jovens quanto as com mais idade querem ter um sorriso bonito. Na verdade, uma das causas do escurecimento é também o passar dos anos, né? Então, quanto os anos vão passando, o nosso dente vai ficando um pouco mais escurecido por alguns fatores. Quanto mais escurecido o dente, aí vem a pergunta da Leda, se o dente está mais escurecido pelo passar dos anos, mais difícil é de se conseguir um efeito clareador satisfatório. Porém, existem algumas técnicas e em alguns casos a gente usa a técnica mista. Eu falei de uma técnica que a gente faz em consultório e uma técnica que a gente faz em casa, através de uso de moldeirinhas. Em alguns casos, e pode ser o caso da Leda, o dentista pode associar essas duas técnicas para conseguir um resultado melhor. Então, o que a Leda deveria fazer era procurar um cirurgião dentista para ele avaliar o caso dela da maneira correta e indicar uma técnica mais eficiente para o caso dela. Ah, perfeito. Legal, Leda. Então, a melhor forma é procurar, né? Eu gostaria de salientar isso, né? Então, eu já escutei várias vezes, assim, até amigos, a gente me pergunta, poxa, eu tenho gel. A população tem que ter cuidado, sabe? O uso não pode ser indiscriminado. Né? Tem muito isso, tem que ter indicação do cirurgião dentista. Então, não é, poxa, eu comprei um produto, eu encontrei no mercado. Não funciona assim. Até porque existem pastas de dente, cremes dentais que dizem, né, ser clareadores. Isso é verdade? Isso é. Eles têm um efeito clareador pequeno e são seguros, né? Porque são feitos por grandes empresas, enfim, são comprovados cientificamente. Mas o efeito clareador é muito menor do que esse efeito que a gente consegue. Mas, digamos assim, no caso da Leda, ela consegue clarear os dentes dela por ter mais de 50, digamos? A idade por si só não é um fator limitante. É óbvio que, como eu falei antes, né, o cirurgião dentista, o clínico, deve avaliar o caso da Leda para ver e vai prognosticar o que é isso. Ele vai falar para a Leda, olha, Leda, talvez o teu clareamento não tenha uma eficiência tão grande, ou se a gente trocar de técnica, pode ser que a gente tenha uma eficiência maior. Em alguns casos, a gente tem que demorar mais tempo clareando para conseguir ter eficiência. Então, na verdade, a idade por si só não é um fator limitador, né, do sucesso com clareamento. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É Silvia. Quem fala? Silvia. Oi, Silvia. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Blumenau. Blumenau. Silvia, qual a sua dúvida? Eu usei a moldeira, né? E o meu dente não clareou o satisfatório que eu queria, né? Eu queria saber se a laser clareia melhor. Perfeito. Essa é uma dúvida frequente das pessoas, né? Primeiro, essa diferença dela, do laser com relação a esse da moldeira. E outra que as pessoas querem cada vez mais brancos e tem gente que não chega àquele branco que ela deseja. Eu tenho que explicar também que é importante, quando a gente ainda sempre associa o clareamento feito no consultório ao laser. O uso do laser, ele está
está caindo. Então, o laser já está em desuso, porque se comprovou que não se precisa mais de fonte ativadora de luz para se conseguir um clareamento maior. Então, até o laser, a gente sabe que hoje ele pode trazer mais danos do que benefícios. Então, essa é um paradigma que já caiu. Né? A pergunta da Silvia, né? Se ela poderia trocar tipo de forma de clareamento. Na verdade, ela, como eu falei anteriormente, ela tem que buscar o cirurgião dentista para ver qual o melhor tipo de tratamento para ela. Mas existem as técnicas, por exemplo, a técnica mista, que talvez seja melhor para ela. Um clareamento feito no consultório, aliado com um clareamento feito com a moldeirinha em casa. E esse no consultório é o a laser? O laser, nós não utilizamos mais o laser. O laser, ele está caindo em desuso. Por que se utilizava o laser? Se utilizava o laser porque aceleraria o processo clareador no consultório. E se fizeram várias pesquisas mostrando que não existe diferença significativa entre usar o laser ou não usar o laser. Por isso que o laser está caindo em desuso. Então, ainda a gente utiliza alguma fonte de luz, não mais o laser, mas outras fontes de luz, para ativar o gel, para conseguir um clareamento um pouco mais rápido, mas está caindo em desuso. É importante a gente colocar isso também, né? O laser realmente está caindo em desuso. E o dente clareado, no momento do clareamento, ele fica mais sensível, a sensibilidade é maior mesmo? Existem dois problemas principais durante um clareamento. Primeiro, a sensibilidade do dente e segundo, a irritação na gengiva. A sensibilidade do dente ela é bastante presente. Em torno de 60% dos casos, a gente tem sensibilidade. É óbvio, isso depende muito da idade do paciente, das condições, do tipo de gel que vai ser usado. Existem vários tipos de géis, né? E isso, respondendo a Silvia, talvez o cirurgião dentista possa trocar por um gel um pouco mais potente. Porque todo dente consegue chegar no bem branco? Não. Existe um limite para cada pessoa, né? E existe o que a gente chama de grau de saturação. Chega uma hora que o dente não vai mais clarear. É aquilo e deu. É aquilo e deu, e a gente, se insistir com o clareamento, a gente só vai trazer danos para o paciente, sensibilidade, por exemplo, né? E não vai conseguir o efeito clareador. Então existe um limiar, por isso a importância de se fazer o clareamento e se ter um acompanhamento do clareamento. Não só fazer o clareamento em casa com a moldeirinha. Não, tem que voltar, o cirurgião dentista tem que acompanhar, tem que orientar o paciente da maneira correta. Sabe o que acontece muito, Rafael? As pessoas elas fazem o clareamento, aí depois de um tempo querem voltar. Tem a moldeirinha em casa, vou só comprar o gel e vou fazer em casa mesmo. Mas não, tem que ter sempre esse acompanhamento, né, de um profissional da área. E de quanto em quanto tempo pode se fazer o clareamento? Então, isso também depende da idade do paciente, né, das condições bucais do paciente, mas em média a gente pode fazer uma segunda vez o clareamento a partir de 2 anos depois que você fez a primeira vez. Né? Em alguns casos a gente pode esperar mais, porque a gente pode ter um efeito clareador, uma longevidade muito grande. Em média, após 1 ano de feito o clareamento, não importa a técnica, tá? Depois de 1 ano, normalmente 90% dos pacientes têm a mesma cor que a gente conseguiu durante com o clareamento, né? Interessante. E mesmo que o dente escureça um pouquinho, ele ainda assim vai ser mais claro do que ele era antes. Era no início, né? Vamos mostrar as imagens. Eu falei tanto das imagens e até agora não chamei. Vamos lá então, as imagens dos dentes, das diferenças, né? Tá aí essa primeira imagem que a gente tem do dente antes de ser clareado, né? Um dente um pouco mais amarelo, né? Você optou por fazer um clareamento... É um dente bonito, retinho. Bonito, sem restaurações, uma boca saudável, né? Aí depois, agora... E foi indicado o clareamento com uma técnica caseira. Foi feita uma moldeirinha. Bonito. Né? O paciente aplica dentro dessa moldeirinha o gel específico que o cirurgião dentista escolhe para o caso. E o cirurgião dentista vai acompanhando e após 3 semanas, nesse caso, você consegue... Dorme com a moldeira ou fica só 1 hora? Existem diferentes géis. Cada tipo de gel o paciente vai precisar aplicar por um determinado tempo. Então, existem géis que a gente pode usar por meia hora por dia só e existem géis que a gente pode usar por 8 horas diárias. Então, dependendo do tipo de gel, a gente vai ter maior ou menor tempo de aplicação. Temos mais fotos de antes e depois, o pessoal já se empolgar, né? Olha a diferença, esse aí é só um dente, né? Que ele tá... Na verdade, esse é um escurecimento causado por um problema interno do dente. Nesse caso específico, foi feito um tratamento de canal e em alguns casos, quando se faz tratamento de canal,
quando não se tomam alguns cuidados ou quando o tratamento de canal é muito antigo, enfim, pode acontecer de escurecer o dente. Então a técnica de clareamento já muda. Não é aquela técnica, é uma técnica de clareamento de dente não vital, de dente que tem tratamento de canal. O clareamento é feito dentro do dente e a gente consegue um resultado como esse. Tem pessoas que tem só no canino, né? Os caninos que ficam mais escuros. Na verdade, o canino é o dente mais escuro da boca, né? Então, quando a gente faz um clareamento, normalmente o que a gente quer é tentar equilibrar toda a cor, todas as cores dos dentes. Então, o pessoal, enfim, os pacientes quando fazem o clareamento, eles sempre reclamam: poxa, o meu canino é mais escuro. Após o clareamento, a gente consegue ter um equilíbrio. O canino não parece mais tão escuro. Todos os dentes clarearam, mas o canino clareia um pouco mais. E é isso que fica bonito. Só pra gente encerrar, Rafael, como é que fica, os dentes ficam mais fracos? As pessoas têm essa dúvida se os dentes ficam mais fracos. Isso é importante. Na verdade, é óbvio, quando é usado um gel, e é um gel que ele, na verdade, ele clareia o dente à base de oxigênio, né? Esse oxigênio ataca um pouquinho a superfície do dente, mas é muito pouco. E esse ataque dessa superfície do dente, esse pequeno desgaste que ocorre na superfície do dente é insignificante clinicamente, a gente não vê isso. E a própria saliva, com algumas qualidades que a saliva tem, ela repõe essas estruturas. Então, normalmente, se a gente faz a técnica correta, com acompanhamento com o dentista, a gente não tem nenhum tipo de problema na superfície dentária. Então, aquele mito, poxa, o meu dente fica fraco, não, desde que a técnica seja indicada da maneira correta. Indicação de um profissional. Gente, os contatos, Dr. Rafael Chais, o telefone é o 3326-1036. Tem também o site que é o www.visionodontologia.com.br, tá aí na tela para você. Show de bola, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença, pela participação nesse quadro aqui no nosso programa.